Boa noite, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. O noticiário do Corinthians, ele é quase que minuto a minuto, né? O ciclo de notícias acompanha a tendência do mundo atual, a sociedade moderna, com as coisas, independentemente do seu nível de gravidade, tendo vida curta, porque sempre acontece algo que alguém acha mais sério, mais grave, mais surpreendente, mais assustador. O Corinthians, ele tem produzido muito desse tipo de fenômeno. Alguns por responsabilidade da diretoria atual, outros por responsabilidade da antiga diretoria. O que nos leva a repetir aquilo que já foi dito aqui diversas vezes. A crítica a quem está no comando do Corinthians hoje não significa um elogio ou nem mesmo um aval, digamos assim, ao que foi feito de maneira geral na gestão anterior, na parte orçamentária, na questão das dívidas com empresários, contratos de patrocínio, publicidade, contratações, demissões, tudo isso. A gestão anterior foi péssima. A gestão atual, que tem um mês e alguma coisa, começa muito mal. E o Corinthians sofre há bastante tempo. Fala, Zupa, tudo bem? Bem bom ter Boa ela noite. de novo conosco. Obrigada. Que luta, hein? Que luta são esses primeiros dias, realmente, do Augusto Melo. Mas, assim, se ele poderia começar de um jeito diferente do que a gente viu a outra gestão, ele está fazendo completamente o contrário. Mas tudo que a gente está vendo aí, esse extenso e denso material que a Lili nos apresentou, com versões com diferentes problemas, eles ajudam a explicar o passado e o presente do Corinthians e ajudam a mostrar quão nebuloso é o futuro. E a gente falava isso na época da eleição. Não tem vitória para o Corinthians, não tinha vitória para o Corinthians no pleito que se apresentava. Porque existiam muitas dúvidas sobre a capacidade do Augusto Melo dirigir, pilotar esse Boeing. E é claro que ele precisa de tempo para a gente ter uma noção exata do que será a sua gestão. E é claro que ele pode, com o tempo, se aperfeiçoar como dirigente, mas o começo ele é mais preocupante do que animador. E esse caso da Pixbet, ele é muito grave. E ele não só é muito grave porque o Corinthians vai ter que desembolsar 40 milhões do seu bolso, mas porque o presidente falou o contrário. E até agora a gente não ouviu dele. Por que ele falou o contrário? Sim. Porque ele não sabia, porque ele sabia... Porque o Corinthians diz em nota que não foi confusão. Ele não se enganou. Que confusão não foi. Então, ou ele não sabia, ou ele estava mal informado, ou ele mentiu deliberadamente. Certo. Se não foi confusão, ou é desinformação da parte dele, ou é mentira da parte dele. Certo. Isso até agora a gente não sabe. Fato é que o Corinthians correu o risco de ter sua conta bloqueada e não receber os primeiros aportes da sua nova patrocinadora, que aparentemente, até que se prove o contrário, é a maior da história do futebol brasileiro para espaço master de camisa, por uma atrapalhada do seu presidente na hora de rescindir o contrato vigente com a empresa anterior. Isso já mostra um pouco das dúvidas que se tem sobre a gestão atual. E é claro que a cada gaveta que se abre, os boletos vão surgindo. Então a gente já sabia que o Corinthians tinha uma situação financeira muito complicada, embora boa parte do buraco financeiro não foi construído na última, foi construído nas últimas. O Duílio tentou consertar aqui e ali, tanto é que parte da dívida com o Carlos Leite ele pagou na última gestão, tentou colocar essa dívida maior no acordo da Abrax, das placas de publicidade, que eu nem acho que é um acordo tão ruim assim. Eu acho que, dada a situação, se o Carlos Leite intermediou o contato e o contrato entre o Corinthians e a empresa, e se o contrato é um valor grande, um contrato bom para o Corinthians, e se há uma dívida a ser paga com ele, eu acho que, inclusive, é uma saída que não é ruim, tentar pagar essa dívida e ficar com o resto do dinheiro, que é muito bom, e você resolve um problema. Mas o Augusto Melo quis fazer diferente, é direito dele. Claro. O Carlos Leite quer o dinheiro que ele tem que receber, e foi à justiça dessa vez, porque as gestões anteriores eram muito próximas a ele, a gestão atual bateu de frente, ele foi lá na justiça, mas isso tudo diz sobre os problemas de gestão que o Corinthians tem e deverá continuar tendo. E ajuda a explicar esse buraco, esse valor, né? O UOL divulgou hoje mais de 200 milhões de reais. 217 milhões. Para 7 agentes diferentes. E isso ajuda a explicar por que é que o grupo que comandou o Corinthians nos últimos 16 anos perdeu a eleição.
depois de ter feito muito, depois de ter conseguido, com o trabalho deles, alcançar o melhor momento da história do Corinthians, graças ao trabalho deles. Como que um grupo que conseguiu fazer o que nenhum outro na história do clube conseguiu, perdeu uma eleição para um candidato tão questionado? Sim. Pelos problemas de gestão dos últimos 6, 7 anos. Né? Então, isso ajuda a explicar como quem tinha a situação, literalmente a situação, tão favorável, conquistas tão relevantes, construções tão importantes para o clube, para o time de futebol, conseguiu estragar a sua gestão, com buracos como esse, com dívidas como essa, virando refém de empresário muitas vezes, e agora a atual gestão, que não se mostra mais competente, vai tentar, de alguma forma, equacionar. E o Corinthians vai ter que pagar o Carlos Leite, vai ter que pagar 40 pau para a PixBet, vai ter que pagar mais 50, 60 para o Carlos Leite, ou seja, mais de 100 milhões de reais no curtíssimo prazo, de maneira parcelada. O diretor financeiro, o novo diretor financeiro do Corinthians, o Rosala Santoro, deu uma entrevista recente falando que a dívida de curto prazo do Corinthians é de 350 milhões. Certo. Então, nos próximos 3 anos, o Corinthians vai ter que lidar diretamente com um pagamento de, no mínimo, 350 milhões de reais. A situação é muito complicada para o Corinthians. E aí, André, eu quero te fazer uma pergunta usando o nosso tradicional cara a cara, como se fosse possível elencar onde para você está uma... Porque é óbvio que é um emaranhado de problemas, né? É uma situação toda embolada. Você consegue planilhar esse caos corintiano com o que você julga que é pior? Tem a história da PixBet, tem os empresários, a briga de antiga diretoria com essa atual. O que para você é o pior de tudo nessa história? Eu precisaria ter todas as informações a respeito de todos os assuntos, entre eles, principalmente, essa questão da contabilidade, que é algo que envolve, evidentemente, um conhecimento técnico que eu não possuo. Então, eu vou tomar cuidado para não entrar nesse território. A questão da dívida do Corinthians é antiga. Sim. Né? O impacto do estádio nessa dívida é brutal. Mas a gestão anterior terminou contando uma história de que a questão da dívida do estádio estava resolvida. Ia acabar. Sim. Né? Por causa de um acordo com a Caixa Econômica. E o Corinthians ia passar, enfim, a contabilizar o dinheiro que entra na bilheteria, o estádio, né, a Neoquímica Arena, fora os naming rights, iam passar a contar como receita para o Corinthians. Ia ser uma coisa incrível, porque com o time nessa situação, terminando um clássico com o São Paulo nessa semana, o clássico do fim do tabu, com Wesley, Kaique e Arthur no ataque, foi visto e aplaudido por 43.400 pessoas. Do primeiro ao último minuto, depois as críticas, como sempre acontece, foram mais ouvidas ali dentro do estádio, como acho que seria natural. Então, isso eu estou me referindo a isso por causa do potencial que o Corinthians tem de gerar dinheiro. E para mim esse foi o grande problema, esse é o grande problema, esse será o grande problema. O Corinthians continua gerando muito, a gestão anterior batia no peito, dava tapinha nas próprias costas por ter aumentado a receita do Corinthians, o que, assim, eu me lembro de ter conversado aqui com o Gustavo a respeito disso. Será que é preciso ser muito bom administrador para aumentar a receita de um clube como o Corinthians? Esse é o ponto. Então, sem entrar na parte técnica, não deve ser muito difícil explorar o Corinthians como potencial de marca, com a torcida que tem, com a trajetória que tem, a tradição e tudo mais. Mesmo com o time enfrentando um período aí de vacas magras, para usar uma expressão gentil, ok, com o que está acontecendo, porque aparentemente é pior. Então, para mim, essa é a grande questão. A questão administrativa, orçamentária, o buraco no qual o clube se enfiou ao construir o estádio, que era um sonho da torcida, era um sonho do clube, acabou se transformando em um problema. Ninguém sabe direito como isso está em relação à dívida, o tal acordo, etc. E aí a nova direção, que tem pouco tempo, né, de comando do clube e pouco tempo para falar tanta bobagem e se colocar em situações tão constrangedoras, o que revela um método. Assim, não acreditem que isso é sem querer. Isso é de propósito. Fala-se, porque nós vivemos nesse mundo, é o tal mundo da pós-verdade. Eu falo o que eu quiser. Depois a gente vê se isso cola ou não cola. Se colar para um determinado grupo de pessoas, tá bom, missão cumprida, objetivo atingido. Mas é muito pouco tempo para falar tanta bobagem e fazer tanta coisa errada. A principal, o anúncio de um contrato, o presidente
com seu indefectível boné, a sua camiseta do patrocinador, falando maravilhas a respeito de um contrato cujos números são mesmo superlativos, importantes, históricos. Se nós levarmos ali o valor de face ao pé da letra, quanto vale, mas olha a situação que o clube, na qual o clube se meteu por causa disso. Então, esse contrato, por enquanto, é uma dívida de 40 milhões, que o próprio clube reconhece e anunciou nessa nota que você acabou de ler como vai pagar. 40 milhões. Então, você vai subtraindo do valor e você vai considerando que isso está acontecendo neste momento em que a dívida é de 350 milhões no curto prazo, como disse o seu atual diretor financeiro. Então, para mim, esse é o problema. Você não consegue e não deveria nem tentar ter um time minimamente compatível com a tradição do Corinthians, as ambições da sua torcida, quando você tem uma casa tão desarrumada desse jeito. Agora, como é o Corinthians e tem esse potencial, essa torcida, esse mercado, as pessoas, as marcas continuam querendo investir, jogadores continuam querendo ir para lá, treinadores gabaritados continuam querendo trabalhar ali. E o Corinthians vai seguindo assim. Bom, são gestões muito complicadas que a gente vê no Corinthians nos últimos anos. A gente vê agora o Augusto Melo começando a gestão dele com um monte de confusão, uma coisa assim esquisita, a gente pode falar desse jeito, porque teve a história do Mateuzinho, do Garro, do Lucas Veríssimo que vai embora, tem a história do patrocinador, agora os empresários entrando na justiça contra o Corinthians. São muitas, mas muitas confusões. Teve a história lá também que foi encontrado na sala da presidência aparelhos que estavam lá para espionar o presidente. E aí, já pegando gancho nesse caso, hoje vazou uma imagem de uma conversa do presidente Augusto Melo. Algo muito, mas muito esquisito. Vamos ver. Olha o que estão fazendo, não fiz nada disso que estão fazendo na mídia, estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Para mim é triste ver minha família, minha filha ficar vendo isso, mas meu amigo, eu vou até o final, dou a quem doer. Ah, mas você virou vidraça, né? Deixa bater à vontade. O que eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para frente é fichinha. A obrigação nesse campeonato é classificar, passar de fase. É isso aí. Não, se passar de fase, ninguém segura a gente embala. O Pedro Raul já treinou hoje. Já está aí? Já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, está chegando um meia de primeira linha. Aquele lá que você me falou. Já está chegando um meia de primeira linha, 1,90 m também. Nós vamos ficar com uma bola alta muito perigosa, porque a nossa... Vamos lá, a gente tinha ali escrito, né, uma reprodução de um vídeo que viralizou, não tem a procedência. Quem filmou e tudo mais, alguém filmou, começou a disparar. E aí, Zupac, tem a questão do conteúdo, do que é falado, quero te ouvir, mas do vazamento também. Quando você pega ali no seu celular e fala, você fala, Vazou. Exato, quero te ouvir. Não dá para ter nenhuma certeza que vazou ou se vazou, né? Tudo é possível. A gente já tem motivos para ter um pé atrás com a credibilidade das palavras e dos movimentos dessa gestão no primeiro momento. A gente já viu discursos que não batem com a realidade, então eu prefiro não acreditar que vazou. E vou deixar na dúvida se vazou ou se vazou, porque o conteúdo ele é todo favorável ao presidente do Corinthians. Todo. Ele está dizendo que o que a mídia está falando... Discordo. Por conta da obrigação de passar. Não. Não, é classificação. Se a gente passar de fase, ninguém segura, é assim. É a história dele de falar que o Corinthians é o maior time do mundo, que todo mundo quer jogar no Corinthians, é o que ele fala. Mas não pode ser favorável. Não pode ser sério. Veja, aí que está. Desculpa, Gustavo, te interromper. Independentemente de ter sido um vazamento proposital ou uma coisa acidental, eu tenho também uma outra questão, que eu acho que é um terceiro aspecto que é importante. Daqui a pouco eu falo, que para mim a maior curiosidade que eu tenho em relação a isso, mas veja como o Corinthians precisa de pessoas muito melhores e que estejam à altura do que é o clube. Eu não estou falando dessa diretoria, da última, da anterior. Alguém sentado nessa cadeira que diz assim, se a gente passar de fase, ninguém segura. É assim que é dirigido o clube de maior torcida do estado de São Paulo, a segunda maior torcida do Brasil. É muito pouco. O nível é muito baixo. Não é possível. E que hoje tem que ficar esperto não só em
passar de fase ou não, mas ficou não ser rebaixado para a Série A2 do Paulistão. O Corinthians está hoje com pontuação de quem briga mais para escapar do que para classificar. E aí falou do Garro, o Pedro Raul chegou, vai chegar um meia de primeira linha, de 1,90 m. É alto. E aí o rapaz que está filmando, ou um dos participantes da conversa, fala, é aquele lá? É aquele lá, é muito bom, né? Ou seja, já tinha falado que estava contratando alguém. Então, assim, é um vídeo que, na teoria, ele mais limpa a barra do presidente do que qualquer outra coisa, o que me leva a ter desconfiança sobre o real vazamento desse conteúdo. Mas é meio tosco que essas coisas virem o dia a dia do Corinthians, sabe? Isso é muito feio. Sei lá, é até meio brega. Você vê o que está acontecendo ali daquele jeito. Pode colocar completamente, né? Coisa sendo filmada ali, Deus do céu. Um vídeo. Isso é daquelas coisas que você de vez em quando vê na televisão. Às vezes algumas pessoas têm a falta de sorte de testemunhar pessoalmente e você vai se enfiando, tentando procurar um lugar para se esconder, assim, aquele constrangimento de segunda mão. Sabe? Sei, é vergonha alheia. Mas terrível, é um negócio muito, muito ruim, muito feio, muito embaraçoso. Então, assim, a minha curiosidade, percebam o ângulo da filmagem. Sim. É possível a pessoa que está na frente da câmera não perceber que está sendo gravado? É isso, Tem uma hora que tem um pequeno movimento ali para chegar um pouco mais perto. Isso parece a alguém aqui, fã de esportes, um trabalho de profissionais? Uma câmera escondida? Isso aí mais parece aqueles programas da câmera escondida que você sabe que a câmera não é escondida. Exato. Que todo mundo está sabendo que a câmera está ali. É um grande teatro. É um grande teatro isso aí. É uma comédia, uma tragicomédia. É claro que ele sabe que ele está sendo gravado. E ele não tem vergonha de dizer o que disse. Tem uma outra coisa que é séria. Então essa é a minha maior curiosidade. Será que ele não sabe que ele estava sendo gravado? Olha onde está a câmera mexe. Então não é algo... Eles acharam uma câmera escondida atrás do quadro, que mexe. Mas não perceberam que estavam filmando na cara do presidente. Isso aí não, é aquela câmera que mexe igual... câmera no lustre, igual o olho da Mona Lisa. É igual o olho da Mona Lisa que fica mexendo de um lado para o outro. Isso é constrangedor, é ridículo. É ridículo ao extremo. Agora tem uma coisa que é séria. Vejam, estou pagando por algo que eu não fiz. Infelizmente, a minha família... Olha... Não fale do ônus de ser presidente de um clube como o Corinthians, quando você não foi obrigado a concorrer, não foi obrigado a tomar posse, não é obrigado a fazer nada do que você está fazendo. Isso vale para todo mundo. Então, não existe um dirigente que passou pelo Corinthians recentemente que não reclame do fato de ser presidente. O peso é muito grande. Eu fiquei doente. Mas minha família sofreu. Mas minhas empresas foram deixadas de lado. Mas os meus negócios, eu tive que me afastar. A gente acha que consegue resolver tudo em 24 horas e não consegue. Parece que são abnegados, que são sacerdotes, que estão se doando ao clube. Mas por que fazem isso, então? Por que estão aí? Tem que ter uma explicação. E todo mundo sabe qual é a explicação. Você sabe, fã de esportes, qual é a explicação. Então, esse vitimismo, é muito ruim, a minha família... Não cola em ninguém que esteja prestando atenção, que tenha um mínimo de neurônios funcionando, esse discursinho de que, meu Deus, eu estou carregando um peso que eu não mereço. Ninguém obrigou ninguém a ser dirigente, candidato, presidente de clube de futebol. Então, não adianta vir com essa conversinha. Salve, salve fiel, seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Corinthians enfrenta um período difícil neste início de temporada, com 3 derrotas em 4 partidas disputadas no Paulistão até agora. Além disso, fora dos campos, a equipe tem se envolvido em diversas polêmicas, com alguns empresários do futebol brasileiro levando o time aos tribunais nesta quinta-feira, Apesar desses desafios, o novo presidente do Timão, Augusto Melo, mantém uma postura otimista em relação à possibilidade de o clube se recuperar e alcançar o sucesso nesta temporada. Após a confirmação da contratação de Pedro Raul, o Corinthians planeja anunciar em breve a chegada de mais um reforço, desta vez para o meio-campo. Isso se deve ao vazamento de um vídeo de uma das reuniões do conselho do clube, revelando situações relacionadas à diretoria. No vídeo, o presidente expressa sua confiança em uma melhora no desempenho da equipe no Paulista e confirma a liberação de Rodrigo Garro apenas na segunda-feira.
Augusto também menciona a contratação de um meio-campista com 1,90 metros de altura, destacando a intenção de fortalecer o jogo aéreo da equipe, considerando a presença de Félix Torres, Pedro Raul e Gustavo Henrique. No entanto, o nome do jogador ainda não foi revelado, gerando grande especulação entre a torcida, que busca por reforços de peso. É isso, torcedor. Conta aí nos comentários o que achou e fica ligado para as próximas novidades do Corinthians. Nos encontramos no próximo vídeo.